Boa noite, Sênio, tudo bem? Até que ponto esse resultado tão importante, uma classificação diante de um adversário tão forte, poderoso, líder do Campeonato Brasileiro, deixa a equipe com mais confiança, com mais segurança para esse jogo de domingo, que praticamente o Estado para ver, e também importante, voltar a ganhar dentro do Campeonato Brasileiro. Você acha que daqui para frente agora o Bahia pode voltar a render da forma que vinha rendendo? Boa noite. Eu acho que primeiro de se destacar, né, que hoje o Botafogo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e é uma equipe dificílima de ser batida. Destacar a parte tática do time, que eu sei que o torcedor muitas vezes quer que o time vá para frente a todo custo, e ele dentro do estádio ele grita, pede, mas que eu acho que taticamente nós fizemos um bom jogo, oferecendo poucas oportunidades de gol ao Botafogo. Claro que nem sempre é da maneira como o torcedor imagina, o tempo todo pressão, porque eles exploram muito velocidade, muito as costas da última linha, né? Com isso, acho que a valorização pelo resultado, pelo triunfo e pela classificação, e a gente espera continuar sendo competitivo, como a gente foi na grande parte do campeonato, né? E agora um clássico no final de semana, dentro da nossa casa. A gente espera poder dar essa alegria para o torcedor de vir aqui e sair feliz da mesma maneira como saiu no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Eu tinha te perguntado lá no Rio a respeito de o que fazer para justamente voltar a vencer, por conta da tua pior sequência no comando do Bahia, de 6 jogos sem vencer. Eu queria que você falasse dessa reação, porque até comparado aos outros jogos também, eu acho que foi a partida que a gente mais viu a equipe por um todo correndo, buscando o resultado o tempo todo. O que é que você pode falar sobre esse triunfo, sobre voltar a vencer no campeonato? Não, a gente tende a ver sempre o jogo de trás para frente. Quando se ganha, a gente acha coisas muito boas, que nem sempre são tão boas, e quando a gente perde, a gente vê sempre, perdeu aí as coisas ruins, a pressão, aquelas coisas, né, que você sabe como é. Então, eu acho que o time fez uma partida melhor até do que nos últimos jogos, mas ainda com defeitos, ainda com falhas. Eu acho que hoje sustentou um pouco melhor a bola, tentou trabalhar. Sofremos um pouco, como ficamos com um jogador a mais. O Biel entra para dar um pouco mais de amplitude, para a gente rodar essa bola mais rápido, para entregar para o Biel para partir com 1 contra 1. A gente tenta tirar o Cauli para pôr Tassiano e Everaldo um pouco mais na área, né, para dar um pouco mais de peso na área, jogar com Arias, com o Biel, com os dois na área, um tripé no meio e uma construção a 3. Mas ainda a gente apanhou um pouco para o Botafogo mesmo, com a mesma equipe muito forte fisicamente. É uma característica diferente da nossa, apesar de ter jogado as 3 vezes no ano contra o Botafogo e ter conseguido 2 triunfos e um empate, mas é uma equipe que causa bastante danos. E a gente muda um pouco a maneira de jogar, porque ela empurra muito a gente. Se você vai deixar espaço para o Botafogo, você sofre muito. Mas eu acho que nós fizemos daí um bom jogo na reta final do jogo. Eu acho que nós conseguimos melhorar. O primeiro tempo foi um jogo bem parelho, eu achei, na minha opinião. Eles começaram, por incrível que pareça, em 10 contra 11, um pouquinho melhor no segundo tempo, e depois a gente foi tomando conta do jogo, girando mais rápido essa bola e criando as oportunidades de gol. Acho que nós temos coisas a melhorar, né? Sentimos muito a ausência de um Ademir, por exemplo, que nos dá velocidade, profundidade. Hoje nós não tivemos o Rezende de novo, infelizmente, e não devemos provavelmente tê-lo para o final de semana. Tem algumas peças que fazem um pouco de falta para a gente, que a gente tinha essas substituições a mais na parte inicial do campeonato. Então, assim, a gente sofre um pouquinho mais. Mas eu acho que foi um bom jogo. Acho que fizemos contra um grande time. Eu acho que foi uma classificação contra um grande time. Eu acho que isso que vale bastante ressaltar. E que a gente possa... Nós precisamos realmente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Sene. Pegando o gancho da sua fala, Gilberto se machucou, o calendário está apertado. O que você pretende fazer para suprir esse desfalque e não sobrecarregar o Arias? Coincidentemente, a saída do Gilberto se dá com a volta do Cicinho, que teve uma lesão. Então, o Cicinho... Ele, nessa semana, treinou um pouco mais forte. Hoje já foi relacionado para o banco, né? E eu acho que o Cicinho está em condições, é o substituto natural do Arias. Se preciso for começar com ele, ou se preciso for trocar o Arias no meio do jogo e colocar o Cicinho, eu acho que ele está pronto. Então, naturalmente, o substituto do Gilberto, nesse caso, eu não sei exato o tempo que ele vai ficar inapto, mas o Cicinho ocupa essa vaga do Gilberto.
Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Vocês têm um esquema de jogo muito bem definido, de construção, de atacar a linha através do jogo cadenciado mesmo. E como você falou aí agora, o torcedor tem essa necessidade de aceleração o tempo inteiro, de atacar o espaço, a própria profundidade, como você falou aí. E o Botafogo, ele traz esse contraponto da profundidade. O Botafogo tem esses dois extremos atacando a profundidade, mas pouco finalizam porque eles são mais para construir, para que o centroavante, o Igor Jesus, o Tiquinho, quando presente também, possam finalizar a jogada. Você traz essa progressão através da construção e ataca a profundidade quando pode, com Ademir, com Biel. Como o lance do gol, por exemplo. Isso, como o lance do gol. E esse é o ponto que eu quero tocar. O Luciano, ele é um jogador que tem características diferentes do Biel e do Ademir. Ele ataca a profundidade, mas finaliza como finalizou hoje. O quão importante é para você ter um jogador que quebre esse paradigma do Biel e do Ademir para a sua construção de jogo funcionar quando você precisar desse ataque de profundidade com finalização? Eu acho que essa foi a intenção do jogo contra o Fluminense já, colocando os dois mais à frente para a gente ter um pouco mais, não ter o 10 armando, mas ter uma profundidade a mais no jogo contra o Fluminense. Hoje ele fez esse movimento e não é uma bola tão simples de pegar, porque a bola dá uma quicadinha, ajuda até, mas é um movimento rápido, né? O goleiro é um bom goleiro, com amplitude, né? Já aquado pelo zagueiro. Eu acho que ele dá bastante essa característica. Eu acho que é uma característica até que o Ratão tem um pouco disso também. Se você lembrar o jogo do Botafogo do 2-1, o gol é num movimento muito parecido, de ataque ao espaço. Se você lembrar também, no final do jogo, o Biel recebe uma bola, ele já ataca o espaço, o Biel não dá, e dá no Everton do outro lado, que ela fica um pouco longa, mas ele faz o movimento. Então, assim, o nosso time, se você quiser jogar em transição com o Botafogo, você perde. Com o Palmeiras, quando joga Rony, quando joga jogadores mais velozes, porque nós não temos essa característica no nosso elenco. Mas é importante, quando você retoma a bola, você ter esse cara aqui, né, ataca o espaço. E hoje o Lúcio fez bem. No último jogo, eu acho que é um começo dele, a gente tem que ter calma, né? Não podemos nem julgar, nem pro bem, nem pro mal. É um menino esforçado, dedicado, e nos dá um gol que nos classifica é importante. Mas eu acho que talvez seja a principal característica dele. Essa aqui do gol de hoje, é o que ele mais oferece. Agora, é curto tempo, esse time demorou para entrar num sistema de jogo que nós treinamos desde o começo do ano, e todo jogador, a não ser que ele seja excepcional como o Messi era na época de Barcelona, que não precisa, mas todo jogador tem que cumprir uma função tática defensiva. Então é uma questão de treinamento, dele evoluir cada vez mais para ter mais minutos, mais jogos, mas é um jogador útil, assim como o Ratão faz, são os dois jogadores como o Oscar fazia. O Oscar tinha um bom ataque ao espaço também. E pra gente é importante, porque como você tem jogadores como Caulim, como Everton, que tem uma boa pifada, Jean Lucas é bom em ataque ao espaço. Então você necessita, já que você não tem pontas em tese, né, para chegar na frente, você precisa que esses jogadores deem esse tipo de opção de jogo. Boa noite, professor. Parabéns pela classificação. Voltar a vencer depois de 6 jogos é muito importante, tendo em vista principalmente o jogo do Clássico. Como é que está a cabeça do pessoal a partir de hoje para enfrentar o Vitória, que todos os jogos contra o Vitória eles demonstraram uma dificuldade imensa, né? Trouxeram para nós uma dificuldade imensa, venceram um título baiano aqui, e seria um jogo também para dar mais uma resposta para o torcedor, que o time vai estar voltando aos trilhos depois dessa má fase? Bem, a gente gosta sempre de dar respostas ao torcedor. É que a resposta ela só vem vencendo, né? Por mais que você se esforce, se dedique, se você ganha, é uma resposta. Se você empata ou perde, praticamente você não consegue entregar a resposta. Então, por mais empenho que você entregue, você precisa do resultado. E nós estamos tentando em todos os jogos. Nós fizemos 2 ou 3 jogos ruins, realmente, né? Mas já contra o Botafogo, nós fizemos um bom jogo no jogo de ida. Contra o Fluminense, não tão bom. Hoje, fizemos um bom jogo. Lá nós não ganhamos, mas fizemos um bom jogo. A gente gostaria de sempre entregar a resposta que o torcedor quer com o resultado. Nem sempre a gente consegue, mas nós sempre tentamos fazer o nosso melhor. Nós sempre tentamos entregar o máximo para o torcedor. A gente espera que a gente possa realmente entregar, que é um jogo duro, como você falou, né? O Vitória, foram 2 jogos aqui, um empate na final e um 2-1 apertado, né? Apesar até de eles estarem com um jogador a menos em alguns minutos do jogo. Então nós sabemos da dificuldade, o time que foi qualificado, foram feitas contratações, 4, 5 contratações boas, é um time que vem jogando num nível melhor nos últimos jogos, deve ser um jogo dificílimo, eles com semanas cheias agora para trabalhar já há um bom tempo, a gente vem na sequência, é o último jogo dessa sequência desgastante que nós temos, então nós temos que amanhã descansar,
os jogadores vão descansar, e a partir de sexta-feira a gente começa a preparar. Eu vou começar a partir de hoje à noite, assistir o Vitória, esse novo Vitória, porque é diferente daquele Vitória que nós enfrentamos, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos tentar encontrar uma maneira para que a gente possa vencer o jogo. Mas é um adversário que temos que respeitar, um adversário que cresceu bastante nos últimos jogos. Boa noite, Rogério. Você citou aí algumas situações de falhas e eu pergunto a você, o que é que aconteceu no primeiro tempo? Eu observei que você chamou alguns jogadores para conversar. Eu até perguntei isso ao Gabriel Xavier sobre os erros que aconteceram. Ele disse que para ele foi a pior partida que ele fez no Bahia. Tudo bem. Mas eu lhe pergunto, por que aconteceu isso? Foi a pressão desses últimos 5 jogos, essa oscilação, que na realidade aconteceu para o time errar passes, ou seja, no primeiro tempo? Uhum. Eu acho que o Gabriel ele foi responsável por passes em progressão para a construção, e apesar de ele fazer sempre bons jogos de duelos defensivos, hoje ele não fez realmente um grande jogo. Ele errou muitos passes, os primeiros passes quase todos. E quando está chovendo, o gramado está escorregadio, é pouca coisa que você erra um passe, às vezes por dentro, principalmente esse passe de fora para dentro, né? Ele lhe causa bastante perigo. Então, assim, mas não vejo como pior partida, nada. Ele errou alguns passes a mais do que o normal, mas competiu defensivamente. Eu acho que foi um jogador seguro defensivamente, ganhou muitos duelos. É um jogador importante no jogo aéreo pra gente, né? O Canu complementou bem ele hoje. Mas algumas escolhas que ele fez errada, né? Numa volta de jogo ou esse espaço por dentro, a gente tem que tentar evitar, porque senão o adversário rouba a bola ali. É uma zona perigosa para chegar no gol. Mas eu acho que em duelos defensivos ele foi bem como nos últimos jogos. Construindo, hoje foi um pouco abaixo. Sênio, boa noite. Em relação à defesa do Bahia, sobretudo do lado esquerdo, a gente percebeu que no primeiro tempo foram muitos erros ali nas costas de Juba e lentidão também de Canu, saídas de bola erradas, muitas vezes pelo meio. Você até teve um momento que você falou, pelos lados. Enfim, o que fazer para corrigir esse setor do lado esquerdo do Bahia? Ok. Parte da sua pergunta eu concordo. Alguns erros, o próprio Juba jogou algumas bolas, assim como o Gabriel Xavier, algumas bolas para dentro que nos causou transtorno defensivo, mas não em bolas nas costas, na cobertura eu não... Bom, primeiro que para mim, quem joga por ali é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O menino no 1 contra 1, o Luiz Henrique é monstruoso, é difícil. A gente tentou sempre dobrar a marcação contra ele, porque ele é um jogador que se você viu o Atlético Goianiense, você vai ver que os 2 pênaltis sofridos foram para ele, o lance do primeiro gol. Se eu não me engano, do Igor Jesus, ele faz o drible, então assim, ele nos traz uma preocupação, porque ele é um jogador diferente. E qualquer lateral que jogar pela esquerda contra ele, no mano a mano, vai sofrer. Então o que nós tentamos fazer foi dobrar um pouco mais a marcação por aquele lado. O Juba, se fosse o Iago também sofreria, que é um lateral de origem, também sofreria naquele momento. Então eu acho que assim, é um jogador diferenciado, por isso nos traz mais transtorno. Mas eu não acho até que nas costas do Juba, nós não demos muito essa linha de fundo para ele. Agora, na construção, você tem razão, acho que nós erramos mais do que o normal. Tanto de um lado contra o outro, nos passes nós encontramos bastante dificuldade, temos que treinar e tentar melhorar essa saída de jogo. Rogério, boa noite. Aqui no fundo. O senhor falou agora há pouco sobre um novo Vitória. Esse novo Vitória passa pela direção do Vitória, né? À beira do gramado. O Thiago Carpini, nos últimos 5 Bavis que você enfrentou, o Vitória era dirigido na beira do campo pelo Léo Condé. E a gente queria entender sobre a sua relação pessoal com o próprio Carpini. Ele já falou que tem bastante admiração por você, que vocês se encontram nas quadras de tênis. Qual que é essa relação que você tem com o Carpini, o técnico do Vitória? Bom, primeiro que era um menino nota 10, assim, eu encontrei uma vez com o Carpini, coincidentemente moramos no mesmo condomínio, moro na casa de um grande amigo meu que jogou comigo no São Paulo, Zé Luiz, né, que todos vocês conhecem aqui. E eu encontrei uma vez com ele e conversamos, extremamente simpático, extremamente educado, como sempre até no tratamento, acho que com vocês, né, no dia a dia. E eu acho que o Vitória vem subindo de aproveitamento nos últimos jogos, se encontra logicamente ainda numa posição delicada, mas vem demonstrando bons jogos, competindo cada vez mais, né? Alterando um sistema ou outro de jogo. Eu acho que o Mateuzinho está fora, né, desse jogo, né? Vamos dar uma estudada, como que eles podem jogar sem o Mateuzinho, que eu acho um jogador importante para o sistema de jogo.
e vamos tentar nos adaptar para ter superioridade, controle de jogo e tentar sair vencedor. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. 6 jogos faltam para essa reta final de Copa do Brasil. Você já falou do seu desejo de disputar a Libertadores. Não estou falando sobre priorizar, mas seria o caminho mais viável para uma conquista de uma vaga, mesmo tendo grandes equipes, mesmo tendo ainda grandes desafios. Inclusive, o Bahia nunca passou das quartas de finais da Copa do Brasil. É mais um desafio pela frente que você tem à frente do comando. Seria esse o caminho mais viável para voltar à competição internacional? Para mim, não. Eu acho que é o caminho mais difícil. Porque ele é um caminho, eu acho que não que você tem que fazer, como nós fizemos hoje, nosso melhor, viemos com tudo de melhor que nós tínhamos para o jogo, mas eu acho que a Copa do Brasil, ela é um pouco ilusória. Se você se apegar só às Copas e esquecer o que é a importância de um torneio nacional, eu acho que um oferece 7 vagas para você chegar, 6, 8, não sei exatamente, normalmente entre 6 e 8 já chegou a acontecer 9, né? Então eu acho que toda a direção na tua vida, se você quer crescer como equipe, ela tem que ser mirada no principal campeonato. A Copa, se você conseguir chegar, é ótimo. Mas quanto mais fases você caminha, se você é eliminado, te pesa muito psicologicamente. E nós temos grandes times também, né, na competição. O Flamengo passou, tem São Paulo que tem boa chance de passar, Atlético Mineiro passou, Paranaense passou, tem Grêmio e Vasco estão jogando, não sei quanto está o jogo, mas estão jogando. Grêmio e Vasco não, Grêmio e Corinthians estão jogando. Então, quer dizer, tem muito bom time ainda pela frente. Então, eu acho que o caminho para você mirar sempre é o do Campeonato Brasileiro. E se você conseguir ter sucesso nas Copas, é logicamente muito importante. Mas, para mim, o acesso, a chance que você tem mais real de conquistar uma vaga numa pré-Libertadores, numa Libertadores, enfim, tentar brigar por isso, eu acho que é através do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rogério. Roberta Barroso, da ESPN. Gostaria que você falasse sobre o lance da expulsão do Gregory. O Botafogo reclamou muito da expulsão do jogador. O Arthur Jorge, na entrevista coletiva, ele fala até que há um exagero evidente em relação ao lance em si. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação, então, a essa expulsão. Obrigada. O menino está com o rosto machucado. Nota-se que houve realmente o contato. Eu acho que o que é mais grave, depois vendo agora aqui no vídeo, né, é que o Gregory, que é um jogador, cara nota 10, não tenho certeza que não é uma coisa, não é um cara violento, né, mas que ele salta, disputa a bola e depois da disputa da bola, eu acho que até por encontro ali, mas ele com a mão, ele bate e pega no olho do Arias. Aí eu acho que a interpretação fica pro VAR. Eu acho que ele acertou o jogador do Bahia. E então aí cabe o julgamento pela expulsão ou não. É um braço desnecessário, longe da área de contato, que foi o jogo aéreo de cabeça. É um braço que pega aqui, pega no rosto dele. A interpretação da arbitragem. Eu acho que é completamente possível de se marcar o cartão vermelho. Mas aí eu entendo, cada um, logicamente, defende sempre o seu lado, tem a versão e principalmente por ser um torneio mata-mata, né, que acaba levando para a decisão, é natural que outra pessoa também tenha uma interpretação diferente. Pessoal, obrigado. Boa noite, gente.